Então, quando eu entendo aquilo que os céus têm para mim, literalmente eu não cogito em segundo pensamento, eu não fico na dúvida. Porque se eu me entrego literalmente a minha vida para Deus, eu aceito o Senhor Jesus como um Salvador, eu posso passar o que for, mas eu tenho a certeza que Ele está comigo. Porque a troca de você entregar a sua vida para Jesus e receber a vida dele, que é o Espírito Santo, é você dizendo que você está deixando o mundo. Você está renunciando tudo por amor a Jesus. Então, se ainda algo dentro de você tem aquela dúvida de não saber se é de Deus ou se não é, mesmo você tendo a certeza que é sinal que ainda você está cocheando em dois consentimentos. Você ainda está com o coração no mundo, mas com a mente em Deus. E você tem que inverter isso agora. Você tem que deixar esse velho hábito. Eu quero literalmente entregar a minha vida para o Senhor. Porque Deus não faz nada na minha vida e na sua vida para nos deixar confuso. Deus, ele não é confusão. A comunicação de Deus para com o homem, ela é clara e objetiva. Deus, ele chama cada um segundo ao seu propósito. O que ele acreditou em mim não foi em você. E o que ele falou para você, ele não falou para mim. Então você tem que acreditar literalmente naquilo que Deus ele tem confiado nas suas mãos. Às vezes você é uma pessoa que está dentro de um trabalho e as pessoas elas chegam ali e falam todo tipo de problema para você. Parece que aonde você vai você tem um imã. As pessoas grudam em você. E isso não é o acaso. É o propósito que Deus já colocou dentro de você para poder o quê? Ser uma ponte de fé, ser uma esperança. As pessoas não vão falar os seus problemas aos léus, não. É que quando a gente tem um propósito na nossa vida, as coisas começam a fluir em sentido daquele propósito, sem a gente às vezes querer. E vai acontecendo. Eu cheguei aqui hoje para poder falar com vocês e estar aqui fazendo hoje uma campanha. Para mim eu subi um degrau na minha fé. Eu sou sincero em dizer, eu não sou orgulhoso não. Porque eu sei as minhas dificuldades e os bloqueios que eu tinha antes de abrir aqui uma live. Então só sabe dos seus bloqueios quem passa por ele. Mas tudo isso era falta de eu alinhar a minha comunicação com Deus. Porque a linhagem e linguagem é desde o princípio de Gênesis Apocalipse. Então, quando eu me atento a entregar, a buscar mais o reino de Deus, as coisas de Deus para a minha vida ficam claras. Eu ouço com atenção. Eu aprendo com diligência. Eu me entrego a minha vida, que eu busco mais a presença dele para dentro de mim. Tudo aquilo que é dúvida, que é medo, manda embora. Você que pode, já estamos aqui, livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 2. Livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 2. Quem pode acompanha, se não, me ouça com atenção. E partindo eles do Oriente, acharam uma planície de terra em Sinear, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, e queimamos bem, e bem queimados, para que seja o quê? Brutalmente forte. E então disseram: vinde, e edificamos para nós uma cidade, uma torre cujo o cume toque o céu, e tornemos famoso e o nosso nome, para que não sejamos espelhados sobre a face de toda essa terra. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse o Senhor: o povo é um em todos, tendo uma só linguagem, começam a construir a torre, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem a fazer. Vinde e descemos e confundamos a língua um aos outros, para que não entendam mais a sua linguagem. E assim o Senhor a espalhou dali sobre a face de toda a terra,
e cessaram edificar as cidades. Primeiramente, eu quero pedir desculpa. Eu sou humilde em reconhecer que a minha leitura não é essas coisas, mas fico nervosismo, ansiedade, aquela tensão de estar falando com vocês aqui, então peço desculpa desde já. Mas eu quero dizer para você que quando o homem ele alinha a sua comunicação um com o outro, de verdade, as coisas fluem. O propósito ele é ajustado e todos trabalham em uma só fé. Por que que hoje, dentro de casa, você não tem comunicação com o seu filho, com o seu marido? Vocês às vezes não têm a comunicação dentro do trabalho, ou você está numa empresa e você vê que os funcionários ou com o patrão não tem aquela harmonia, parece que não bate. Não é o espírito que não bate não, é a comunicação que não foi alinhada. Então quando não tem comunicação, não tem linhagem, as coisas ficam perdidas, fica sem direção. Amém, irmão? Deus seja louvado, glória a Deus. As coisas não têm um nexo. E aí cada um quer fazer por si. Mas só que o próprio Deus aqui está nos ensinando que do céu ele desceu para que o homem não possa se achegar aonde ele estava. Ele falou assim, eu descerei e irei confundir as línguas para que ele não se achegue perto de mim. Porque o propósito do homem era o quê? Era ser igual a Deus. Então, se nós hoje alinhar a nossa comunicação, que é orar, é a gente buscar a presença do Espírito, a gente começar a ouvir a voz do Espírito Santo dentro de nós, meu amigo e minha amiga, pode ter a certeza que não tem doença, não tem causa, não tem problema na sua vida, que Deus não pode te dar uma solução. É você tomar a decisão de orar. É você tomar a decisão de buscar a presença de Deus. É você renunciar à sua vontade, tomar a sua cruz e seguir. A gente vai alcançar a promessa. Às vezes você chegou aqui e você só tem a voz da promessa, mas você não sabe como alcançar a promessa. Sendo que a palavra hoje é você alinhar a sua comunicação com Deus. É isso que eu estou aqui. Eu quero te ajudar. Mas o esforço, a tomada de decisão tem que partir de você. Se não fosse eu falar assim, é que eu tenho vergonha, que nem, você viu aqui, eu leio meio assim, porque eu não tinha hábito de ler tanto, e agora eu tô lendo ao vivo. Tá entendendo? E se eu fosse colocar isso como empecilho, meu Deus, tá entendendo? Então eu prefiro começar errado e me alinhando no processo e me aperfeiçoando. Porque ninguém que Deus confiou um projeto, uma obra, a pessoa vai ser certa em tudo. Mas você pode ter a certeza que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para cumprir. Mas ele quer que você possa alinhar a sua mente com a mente dele. Você me entende? Livro de Mateus 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulo de todos os povos, batizando em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando Deus acreditou em Jesus, todo o seu poder, toda a sua glória, toda a sua majestade, ele teve uma conversa no céu com Jesus. Ele falou assim, faz 400 anos, Jesus, que eu não me comunico com o povo. Se você observar bem o Velho Testamento para o Novo Testamento, tem uma folha em branco. E essa folha em branco significa o silêncio de Deus com a humanidade. Esse silêncio durou 400 anos. E Deus colocou Jesus no banco e falou assim, preciso te ensinar. Você vai descer. João Batista está no deserto, preparando o caminho para que você possa ir
e se entregar na cruz por amor a toda a humanidade. Você vai levar o pecado de cada um sobre si. Então, quando a comunicação com o próprio Deus, com Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele já sabia o que fazer. Ele já sabia como fazer e aonde ele iria realizar tudo isso. Então a comunicação, quando vem da maneira certa, que a gente entende, a gente não tem dúvida, a gente não tem que colocar medo, a gente não tem o que questionar. Porque o Senhor Jesus obedeceu do alto céu, naquele trono de glória, e toda esta mensagem foi passada para os discípulos, a gente acabou de ler. Que ide pregar o evangelho e batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinai para que todos possam obedecer. Então, esse evangelho foi tão perfeito e a comunicação que Deus tem comigo, com você, ela é tão clara, ela é tão nítida, que por intermédio de Pedro, João, Tiago, até os discípulos em oculto, esse evangelho nos alcançou. Hoje a gente somos novos discípulos de Jesus. Hoje nós somos aquele que crucificamos a nossa vontade na cruz de Jesus e nós somos entregues à morte todo dia. Então não tem o porquê você temer a um homem, a mente do mal. Você tem que simplesmente obedecer à voz do Espírito Santo que fala dentro de você todo dia: minha filha vai orar, minha filha prega a minha palavra, vai louvar. Você não tem que temer, porque se a comunicação chegou até você, é tudo que Deus quer para poder cumprir a promessa na sua vida. Meu amigo e minha amiga, Deus está dizendo aqui hoje que se você atentamente obedecer os princípios, mesmo fraquinho mesmo no erro, Ele vai te honrar, porque desde o princípio Ele não chamou ninguém perfeito, Ele chamou homens e mulheres imperfeitos, para que no meio do caminho Ele venha aperfeiçoar e que o nome dEle seja glorificado, porque sabemos que quem é santo é Jesus, quem é perfeito é Jesus. O homem vai falhar, o homem vai pecar, mas todavia quem vai nos levantar é Jesus. Não tem perfeito, não tem santo, porque a única palavra que cura, liberta e transforma é a de Jesus. Então, se hoje você está sendo privilegiado em receber esta palavra, esta mensagem, eu creio que em nome de Jesus, você hoje é levantado, você hoje é despertado pelo Espírito Santo de Deus, minha amiga e meu amigo. Eu quero em nome de Jesus fazer esta oração, porque eu creio que a oração é a chave da vitória e se a gente ora, Deus vai nos responder. Amém? Que você venha ser impactado com esta palavra, que você venha, transbordar, se encher e com todo amor e carinho, obedece. Já deu certo. Amém? Lança fora o medo, lança fora todo o obstáculo. Olha para um só, é Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou? Você que pode, coloca a mão no coração, repete em voz alta ou em espírito. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, a tua palavra ela foi semeada, Senhor. E que ela seja como uma flecha na mão do arqueiro, Pai, que venha alcançar vidas, que venha transformar, meu Deus, pessoas que me ouvem, Pai, nesse momento. Às vezes estão sem força, estão sem esperança. Às vezes erraram, Pai, no meio do caminho. Mas o Senhor disse na tua palavra, Pai, que o perdão é teu,
Oh, Pai, que o Senhor vai levantar se a gente literalmente pecar. O Senhor vai nos dar a oportunidade de receber, Pai, o renovo, receber a bênção do Senhor. Vem sobre essa vida, meu Deus, e vem acender o fogo do primeiro amor, a chama do Espírito Santo, Pai. Quebra, meu Pai, desfaz toda maledicência, toda obra espiritual de Satanás e seus demônios. Ele tem agido covardemente, Pai, com os pratos, com as oferendas, meu Deus, com tudo aquilo que o homem, Pai, está sujeito a errar. Em nome de Jesus, meu Deus, desfaça agora toda obra das trevas, todo o poder espiritual do mal, que venha a ser quebrado, venha a ser desfeito, mas que seja essa pessoa, seja esse homem, essa mulher livre agora, em nome de Jesus. Ó, meu Pai, assim como o Senhor dá ordem aos anjos para nos guardar e nos livrar, dê ordem aos anjos para poder entrar na casa desse ente querido que me ouve, e que tudo aquilo que está fora do lugar, o Senhor venha, meu Pai, colocar em ordem, para que haja comunicação clara, que haja o entendimento do propósito, para que o nome de Jesus seja, meu Deus, glorificado hoje, amanhã e para todos sempre. Isso, se você crê, diga amém, diga assim seja. Isto, recebe hoje a bênção de Deus, recebe a paz de espírito dentro do seu coração, que você seja despertado pela presença do Espírito Santo e que você possa, literalmente, obedecê-lo, porque aonde você colocar as suas mãos, abençoado será. Amém? Que você hoje possa ser tocado, minha amiga e meu amigo. Começa a agradecer a Deus mesmo na dificuldade. Começa a ser grato a Ele até nos dias difíceis, até no processo que você está passando. Tudo isso vai passar. É só uma questão de tempo. E é o tempo que Ele está ajustado, ali no limite. Ser aperfeiçoado, o seu espírito ser fortalecido e você tomar sua cruz e seguir, sem olhar para trás. Amém.